Olá, bom sábado, bom final de semana. Estamos começando mais um final de semana com Sindasp Podcast, o podcast sindical, que todo sábado vem aqui trazer conteúdo, trazer conhecimento para vocês, para começar o final de semana bem. E nesse final de semana, aqui, quando a gente tem todos os sábados, a gente traz aqui as pessoas para estar alimentando a nossa base de informações. Mas nesse sábado é um pouquinho diferente, porque a gente está conversando com todo mundo de fora. E por que não conversar com o pessoal que está há anos aqui dentro do Sindasp e que faz o sindicato acontecer? Então, hoje, o final de semana, o Sindasp Podcast é um podcast especial e vai trazer um convidado especial. Mas antes de a gente começar a fazer esse bate-papo com vocês, eu quero pedir para vocês para que curtam, compartilhem. Se não está inscrito no canal ainda, recebeu alguma notificação, o pessoal compartilhou o link lá, se inscreva no canal e ajude a gente a montar a nossa rede de informações. Para você que está assistindo aí no seu computador, na tua televisão, porque já me disseram que a gente fica um pouquinho menos feio na televisão, está aqui o QR Code, está aqui em cima, está aqui em cima, na tela ali, se inscreve ali, aponta o QR Code que vai direto para o nosso canal no YouTube e ajude a gente, nós a montarmos a nossa rede de informações no nosso canal do nosso sindicato. Então, começando o final de semana, com um convidado especial que é daqui de dentro, é daqui do Sindasp, Kleber Costa. Bem-vindo, Kleber. Opa, tudo bem? Tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Grande Kleber. E aí, mano, beleza? Beleza? Grande Kleber que trabalha no Sindasp, começou agora, está no estágio probatório. Então, assim, ó, pessoal, a gente está começando assim, ó, qual foi a ideia e o projeto de a gente conversar com o Kleber, com os funcionários do Sindasp, é porque o Sindasp esse ano está fazendo 35 anos de sindicato. 35 anos de luta, de história, tem bastante história, e é isso que a gente vai conversar hoje com o Kleber, que eu estou falando que está fazendo estágio probatório dentro do Sindasp, mas porque ele começou ontem, talvez não, mas quem vai dizer quando ele começou é ele mesmo. Kleber, está no Sindasp há quanto tempo? Eu vou fazer 28 anos. Quase a idade já do aniversário do sindicato. Quase a idade. Tinha 6 anos. Mas aí, pelo menos, toda segunda-feira a gente fala do Manual das Profissões, que a gente traz o pessoal daqui de Santa Catarina. Eu então, já estava com essa pergunta, lá já estava vencido, o pessoal tá no manual, um programa que vai ao ar toda segunda-feira, às 9 da manhã. O manual já estava quase vencido, porque eu não conseguia trazer ninguém de Santa Catarina. Daí eu pensei, vamos pegar o pessoal aqui que trabalha no Sindasp, que daí nós vamos garantir que é de Santa Catarina, né, Kleber? Mas não é. Não? Perdi até aqui, mano. É de coração. Se tivesse apostado, tava... Se apostado, tinha perdido, mas eu sou de Minas. De Minas? Minas Gerais. Minas Gerais. Terrinha do pãozinho de queijo. Na Serra das Agulhas. Serra das Agulhas. Conta mais para nós. Itamonte. Itamonte é o nome da cidade onde nasceu. Isso mesmo. Lá na divisa com o Rio de Janeiro. Divisa com o Rio. Então, tu conhece o Rio? Não. Não conhece o Rio? Não. Só a minha cidadezinha mesmo. Pacato, pequenininho. Pacato, quantos mil habitantes, mais ou menos? Hoje deve estar com uns 30 mil. Justo, 30 mil. A minha cidade também é uma cidadezinha pequena. Eu sempre conto, porque uma vez na vida eu tive essa informação, né, que tinha 25 mil habitantes na minha cidade. Sei lá, eu devia estar na quinta, sexta série. Então, quando eu vou conversar da minha cidade, normalmente eu falo, não, minha cidade tem 25 mil habitantes mesmo. Já deve ter passado, já só faz anos, deve ter uns 30 hoje. Que a galera sai muito de lá, vai muito embora. Mas moro aqui desde pequeno. Mora aqui desde pequeno. Sou catarinense e florianopolitano de coração. Tá bom, então, Juan, não perdi totalmente a aposta, tá? Então tá bom. Então, mora aqui desde pequeno, então já é Catarina, nós já adotamos também. Mas aí. Olha, como é que me ensina essa aí, que essa aí eu não sei como é que é. Olha. Como é que é? Sou manezinho, mas eu sou nenhum bocó. Mas aqui gosta de queijo. Manezinho gosta de queijo. Queijo é tudo bom. Mas, cara, como é que é a tua história lá de Minas? Nasceu lá em Itamonte, né? Isso. Itamonte, estava lá em Itamonte, aí veio para Santa Catarina, e aí agora a gente está começando a falar um pouco do Sindasp, do sindicato, mas como que é a tua história, a história do Kleber, esbarra na história do Sindasp, porque
eu acho que deu perda total, porque já faz 28 anos, Juan. O que tu acha? Eu tô aqui pensando eu tô aqui pensando, você falou da vida, né? Como é a história dele, e eu aqui pensando, cara, que eu vou perguntar, e lembrando do manual das profissões, do manual aqui, eu pensando em perguntas profissionais para te fazer, sendo que não é essa necessidade, né? Pode ser umas perguntas mais pessoal. Mas enfim, Kleber, conta para nós como é que tu veio parar no Sindasp. Eu estava classificado debaixo do braço, né? Uma das empresas que eu ia até então para minha empresa, né? Que eu ia visitar era o Sindasp. Estava com um amigo meu, Robson, mais um que estava desempregado. Aí, na exigência, precisava do nível médio, carteira de motorista, na época da datilografia, né? Aí o meu amigo parou e então tu me espera que eu vou ali fazer a prova. Fui ali, fiz a prova, tentar encurtar um pouco. Uma semana depois recebi um telegrama. Telegrama, numa sexta-feira, para eu fazer a entrevista. O bom do telegrama é que a gente não precisa nem perguntar a idade, né? Já entrega. Já entrega. Aí, na segunda-feira, eu fui fazer a entrevista com a antiga coordenadora nossa, a ND, né? Onde ela disse que eu tirei em primeiro lugar e eu seria um dos 10 a ser entrevistado. Dito isso, na mesma hora ela me entrevistou, perguntou se eu podia fazer isso. Posso. Pode aquilo? Posso. Eu só respondi, posso, né? Porque desempregado a gente pode isso. Tudo, né? Pode. Sabe fazer isso? Sei, nossa. Não, é sobre a disponibilidade, né? Sim. Aí posso, e aí estou aqui até hoje. E fui descobrir que era um sindicato depois de um mês, né? Depois de um mês. Até então estava, né? Já entrei já naquela correria. E aí fui degrau em degrau, chegando onde eu cheguei no financeiro, né? Mas você trabalha na parte financeira? Isso, no financeiro, recursos humanos e outras cositas mais. No que puder ajudar, né? Sim. No dia a dia para a construção e o crescimento do sindicato. Sindicato Kleber, que é o nosso atual financeiro, já é o responsável financeiro pelo sindicato, que faz toda a contabilidade. Esse aí o coordenador, não adianta reclamar, o cara é chato sim, que ele vai te cobrar, e é nota porque nós temos responsabilidades, tem conselho fiscal que está em cima, e a gente presta contas até porque é um sindicato, né? Mas aí, independente da parte financeira, tu entrou no Sindasp na década de 90 ainda, tá? Mas agora, já que tu falou, tu me deu uma abertura para mim agora continuar nessa mesma seara. Tu já entregou a idade, tu falou que foi contratado no Telegram, então eu vou voltar lá para a década de 90. Então, e como é que era naquela época o Sindasp? Tipo assim, tu foi contratado hoje, tu faz a parte do financeiro, mas quando tu foi contratado pelo Sindasp, como tu falou que fazia tudo, como é que era? Porque o pessoal geralmente esquece aquilo que aconteceu no passado, né? Como é que era lá no início para mandar comunicado, para mandar jornal, boletim? Ah, me lembro. Tem história? Como é que foi isso? Comecei, né? Fazendo xerox, serviço de banco. Tentar resumir, tá? Serviço de banco. Não precisa resumir. Estamos aqui. Fazia gravação a ideia é contar a história do Sindasp. E outra, Kleber. Essa pode ser o episódio número 1 com o Kleber, né? A gente pode gravar mais. Vai ser uma série. Vai ser uma série. Fazia gravação de fita cassete, fita de vídeo. Fita cassete, para vocês que estão assistindo hoje, já existiu, tá? Procura lá no Google o que é fita cassete. Exatamente, fazia cópia de todos os filmes que hoje tem aí, hoje que já foram passados para CD, né? E depois foi passado para os HDs, né? E na época pegava-se fila em banco. Então eu comecei como office boy, né? E fazia muita coisa ali dentro, né? E os nossos boletins eram feitos no Word, fazia cópia deles, entregava em mãos, era tudo assim, acabava de fazer um, vinha outro, e era uma correria, né? Nós tínhamos uma equipe que antes era eu, Paulo, o Emerson, a Luciana, aí tinha o pessoal das sedes, né? Na época o Luciano Brits, a Isabel,
logo o Elton. E depois, antes da Juliana, ainda teve a... Ai, fugiu o nome dela, mas eu me lembro. Era uma colaboradora, ela fazia parte da diretoria do Sindasp, a Silvani. Antes era diretoria administrativa, né? Mas era assim, tudo era muito limitado. Comecinho era lá no segundo andar, na FESESC, né? Os 4 primeiros meses, aí logo viemos para cá. Mas era assim, tudo era... Né? Não é como hoje, tinha que imprimir, já entregava os informativos por via fax. Fax. Para quem não sabe, dá um Google. Boa, é isso aí. Vai lá pesquisar. Vai no Google. Quando eu falar vai no Google... Nós vamos estar aqui para estar explicando tudo o que era naquela época. A gente vai só dizer o que era. Depois Google. Lá dá a pesquisa. O que é fax? Eu lembro do fax, cara. Apesar da idade, isso é um pouco... Né? Mas eu lembro ainda do fax. Eu peguei no meu primeiro emprego de carteira assinada, eu trabalhei numa loja vendia tintas, uma loja que fazia tintas automotivas e predial, e aí eu lembro que tinha um fax lá, e ainda mas já tinha internet, já estava rolando a banda larga, mas o meu patrão ainda tinha uma máquina de fax lá e usava, ainda vinha um fax, porra. O fax era via telefone. Via telefone, exato. Telefone. Você ligava e enfiava a folha ali, saía lá no... Eu achava aquilo já uma tecnologia. Já tinha que imprimir aqueles comprovantezinhos. Quando a gente estava acabando de passar 90% dos informativos para a diretoria, já vinha mais informação. Acabava de entregar um, já começava de novo. Eu começava a mandar uma informação na parte da manhã. Chegava meio-dia, lá vinha outra informação, já tinha que refazer e começar a mandar. E era eu e o Emerson que fazia isso. Era o dia mandando fax. Um abraço para o Emerson. Grande Emerson. E era tudo para ontem, né? Porque a informação tinha que chegar ontem, não agora, né? E era corrido, mas era legal. E assim, tu vê Mas o Emerson era o latino? Não. Quem era o latino? O latino era de Joinville. Tá. Latino. É outro nome dele. Será apelido. Tinha a Silvia também de Joinville. A Silvia de Joinville. No começo também teve o Rossano, né, que saiu. Ficou trabalhando só 3 meses. Aí o Emerson entrou no lugar dele. Paulo, jogador. jogador. E cara, pensando aqui agora, isso aqui eu ainda não mexi ainda no... Né? Quietinho aqui, tô chegando agora. Mas, cara, eu tenho vontade de perguntar, vai ser agora. Já nessas negociações aí, salarial, já visse um enrosco, um negócio pegar preço, os caras se pegar no pau, rolar uma briga, assim, já teve alguma situação, assim, muito fora do normal, assim, tu te assustasse, pensasse... Porque acontece, né? É para acontecer. Eu já vivenciei algumas situações quando eu acompanhava a ND. Praticamente eu que levava ela para cima e para baixo, né? E eu acabei me tornando um fotógrafo do Sindasp. Aí tinha ali na Praça Tancredo Neves, que tinha uma época, deu vários tumultos, né? Que eu subi a escada, uma das passagens, quando eu subi a escada ali era a casa do governo, não, a administração do Estado, né? Ali fiquei ali junto com o pessoal da imprensa ali, porque eu acho que eu estava com a foto, com a máquina fotográfica, e a Chica, para quem não conhece aquela máquina ali. Se você mostrar, mostra aí, cara, porque eu adoro ela. Que legal. Uma das coisas que eu mais gosto aqui. Isso aqui, ó. Era essa aqui. Quem quiser conhecer, é só dar um Google. Analógica, filme. Analógica. Né, e funciona ainda essa máquina. Analógica. Essa máquina tem muita história. Mas olha só, olha que privilégio. A gente está com a máquina aqui, que é peça de museu, agora, e estamos aqui com o operador da máquina. Coincidência. Lógico, né? Nossa jornalista era a Marta, né? Sim. Era a Marta na época, mas eu era o Coringa ali. O Coringa, né? Coringa. Meio guarda-costa da minha chefe, que eu sempre chamava com um jeito carinhoso de chefe, a ND. E aí naquelas situações que
enquanto o pessoal estava sendo enxotado, né? Eu estava ali, fazia de conta que era da imprensa, aí eu fotografava tudo, né? Então são lembranças legais, assim, né? Teve... Agora, nunca, assim, foi só ali na Praça Tancredo, né? Em outros lugares não tive, assim, muito, né, problemas, né? Sim. Também tinha os afazeres aqui, né? Sim. Mas era bem legal, bem emocionante. Passei por algumas. Tem algumas histórias, né? Algumas que eu Tem bastante história. No meio em termos de coordenação, agora eu vou voltando para Na época era presidencialismo. Era que eu ia perguntar, porque assim, hoje o Sindasp é formado por um colegiado, né? Então a gente está começando nessa história dos 35 anos, né, que o sindicato está completando esse ano 35 anos, então assim, na época era a questão do presidencialismo, né? Nós tínhamos, depois alteramos a forma até para uma forma mais democrática, e tu passou por tudo isso. Por todas essas mudanças, né? Sempre teve aqui dentro do sindicato. Né? Eu falo da IND, mas o presidente na época era o Nauro. Era o Nauro? O Nauro. Nauro. Conheci o Nauro, então? Conheci o Nauro, a família. E o Nauro já era velho quando chegou? Já, né? Porque Nauro José velho. Sempre foi o Nauro José velho. E tinha cabelo. E barba preta. É o sobrenome dele ou você está tirando? Não, é o sobrenome dele. Nauro José velho. Mas muitas vezes as pessoas vinham aqui, o Mauro. É melhor que aqueles trocadilhos, não sei o que, fulano, Botelho Pinto e não sei o que. Tem uns que é pior. É Nauro José velho. O bullying é pior, né, cara? Um abraço pro Nauro. Abraço para o Nauro e para todo mundo que passou aqui. Por isso que eu acho que assim, dentro desse processo, dentro desse projeto da história dos 35 anos, eu acho que, lamento de formar, nós estamos começando a fazer um bate-papo contigo, mas eu acho que tu vai participar de todos, porque nós vamos convidar toda essa galera para vir aqui na bancada contar um pouquinho da história. Pode convidar. E aos poucos vou lembrando os nomes. Os nomes de todos. De todo esse pessoal. Né? Passou bastante gente por aqui, dentro daquela época, a ND... Falando em ND, depois veio... Na mesma época tinha a ND, o Nauro, Daniel Duzzi, né? O Zanata, bastante nome. Então vamos aos pouquinhos para... Bastante. Hoje, aqui está até no nosso conselho fiscal também, a Fátima também. Acho que Fátima, sim, uma das responsáveis pela minha contratação. A Fátima, a ND. Fátima? Na época ela era tesoureira do Sindasp. Na tua contratação? A Fátima era tesoureira, a ND secretária, o Nauro presidente. O vice-presidente era o Eloy Voigt. Eu lembro de todos, como se fosse hoje. E agora nós... Tinha a Zelina, que era coordenadora. A Zelina, lá de Joinville. Isso, era diretora regional na época, que virou coordenadora, lá da sede de Joinville. De Joinville, Zelina, pessoa maravilhosa. E agora nós se enrascamos, falando da Fátima, daí falamos da Fátima, falando de idade, agora já sei o que vai vir. Ela vai nos xingar. O pessoal que vai ver, me desculpa, eu vou me lembrando aos poucos. Não, mas ela vai nos xingar por causa do tempo de contratação. Putz! Eu faço um café para ela na reunião do conselho fiscal. E aí a gente vai nadando de braçada aqui, o tempo vai passando, né? Então, são histórias, a gente tem histórias com a base pública, a base privada. E nesse tempo que tu participou aqui dentro do Sindasp, na base privada, tem alguma história? Eu acho que tem até uma contratação, que depois nós vamos chamar da Vera também, que era base privada. Sim. Depois ela vai vir aqui. A Vera eu me lembro como se fosse hoje também. Como é que foi? Ela era funcionária da Estudidata. Um certo dia, ela veio com uma turma aqui na sede, né? A Estudidata era uma empresa que dava aula de informática, né? Eu vou falar assim por cima, ela pode ser mais exata, né, na próxima entrevista. E ela fez um levante para procurar os direitos deles, né? Nisso aí, o Arnoldo estava fazendo uma campanha de cadastro de empresas. E por ela estar numa situação onde eles ficaram na mão, né, pela empresa fazer sacanagem com eles, aí por ela, naquele momento, liderar uma equipe, né, e por vir mais vezes aqui, o Arnoldo convidou ela para fazer parte
da equipe aqui para fazer o cadastro. E nisso aí ela foi ficando com a gente como prestadora de serviço e logo a diretoria resolveu contratar ela. Isso foi em abril de 2004. Ela veio aqui em mais ou menos outubro de 2003, se não me falha a memória. Isso é o cara do RH que está falando. E aí em 2004 ela foi contratada, em abril, e é nossa colaboradora até hoje. E ela cresceu profissionalmente aqui, né? Conseguiu resolver a situação dela, né? Entrando com a ação trabalhista, e eu acho que a história dela pode ser contada por ela, né? Eu posso falar sobre como companheiro de trabalho. Show de bola. E depois eu tenho uma perguntinha especial sobre esse... Esse ano ela vai ter 19 anos aqui. Isso, parou aqui. Não, voltou. Cara, olha só. Agora, que nem de frente com a Gabi, Cléber. Vamos lá. Uma comida. Vamos lá. Um time. Não, tô brincando. Aí... Vamos lá. Uma bebida. Uma banda. Não, brincadeira. Mas Cléber, lá, né, voltando lá, quando nós começamos a conversar... Pode até continuar com esse papo, mas agora um time eu não vou concordar. Não, aí é o melhor de todos. Né? É o melhor de todos, não, mas... Só que aí não vou contrariar meu chefe, né, Vascaíno? Eu que brinca. Eu quero ver. Eu vou falar uma vez. Por isso que tu já veio cutucar depois desse. Por isso que eu já vi de vermelho. Tá bom. O negócio aqui, essa coisa de Grenal, não tem, cara. Tem que conversar sobre essas coisas. É isso que dá. Mas o vermelho não é Inter, tá? Tem que. Entendeu? Lá do religião, política, é isso sim, aí que o povo gosta, tem que falar, né? Mas, cara, conta pra nós, assim, que ficou lá no começo, eu ainda fiquei assim, Minas Gerais. Como eu cheguei? Como que foi como a tua história, assim, com tua família lá, ou como você veio para cá, você mora bastante tempo aqui. Certo. Se você veio parar em Floripa, qual foi a sensação de chegar na Ilha da Magia? Essa é a pergunta que eu faço sempre para todo mundo aqui. Certo. Primeiro, como eu fui parar aqui? Meu pai ganhava muita concorrência, né? Até às vezes eu falo para os amigos... Ganhava? Como assim? Concorrência, ele prestava serviço para a Celesc. Ele tinha uma empresa, né? Ele prestava serviço para a Celesc e ganhava muita concorrência para Santa Catarina. Aí eu cresci falando, usando a fala do meu pai. Eu dei a luz a Santa Catarina. Meu pai, ele vinha, né? Ele tirava aqueles postes de madeira e colocava os de cimento. E toda aquela obra, por exemplo, tu vai aqui na Rio Branco, tu vê essa obra aqui, elétrica aqui, que é o poste, os fios, né? Uhum. Meu pai fazia tudo isso. E na época, quando eu vim para cá, ele estava terminando ali Costeira, terminando o aeroporto, ele estava com obra em Tijuca, Rio Negrinho, sem contar que anteriormente, só que nós ficamos lá em Minas, né? Ele foi presidente Getúlio, Rio do Sul, Ibirama. Então, praticamente, aí a gente sempre usou esse termo, né? Praticamente ele deu a luz a Santa Catarina. Mas é porque ele ganhava muita concorrência. E ele gostou daqui também e mora aqui até hoje, né? Sim. E a gente foi ficando. Aí eu, como mineirinho, né? Cheguei aqui, vi o mar, vi a praia, morei muitos anos perto da praia, né? Mora assim, aonde? No Estreito? No Balneário do Estreito. Balneário do Estreito. No continente. E ali fui enraizando, fiquei e estou aqui. Ainda mora ali? Não, eu moro no Jardim Atlântico, mas é próximo. É próximo. Bem próximo. Mas essa é a minha história da minha chegada aqui, né? Show de bola. E antes, Cléber, antes do sindicato, o que tu fazia? Sim, após servir o Exército, eu entrei numa empresa de tratores de Valmet, como auxiliar... Mas ainda deu tempo de servir o Exército, porque só aqui já faz 28 anos, o Piá tem 30 anos. Entrei com 20, quase 25. Eu já ia contar a idade do cara, né? Eu já ia perguntar assim, não, mas antes eu estava lá na escola, lá no fundamental, na creche. Essa parte aí vai... Então, aí após o Exército, eu entrei numa empresa de tratores de Valmet, como auxiliar de mecânico, e saí de lá como encarregado de peça. Trabalhei lá 4 anos, né? Trabalhei 11 meses na oficina, e depois fui para o setor de peça.
Aí logo virei encarregado, porque o encarregado saiu. Aí logo depois a empresa faliu, né, onde eu fiquei desempregado e na procura de emprego cheguei no Sindasp. Essa é a minha carreira profissional até aqui, até chegar aqui, né? Massa. Então, praticamente, eu tive... O Sindasp é a segunda empresa que eu assinei minha carteira. É muito tempo no mesmo lugar trabalhando, cara. E eu não tenho muitas assinaturas, nem muito tempo de vida. Mas... eu só tenho assinado minha carteira em 2 empregos. Mas pensando nesse governo, eu fico nesse governo, não, desculpa, nos governos anteriores, né? Vamos ser. Eu fico pensando, pô, como é que eu vou me aposentar, né, cara? Não vai ter jeito. Entrei dia 18 de julho de 1995 aqui. É bom de memória ainda. Não, lembro como se fosse hoje. Quando eu falar que eu me lembro como se fosse hoje, então pode acreditar. É a caixa preta do Sindasp, tudo passa aqui pelo Kleber. Né? Sarcófago. É mesmo? É. Quer saber uma coisa dos Sindastros mais novos? É sair da minha sala. E tá pronto para resenha. Mas então, e sobre a questão das negociações, Kleber, a gente já fez, tu te lembra de alguma negociação coletiva que a gente participou, que foi mais emblemática em termos desse Sindasp? Eu me lembro. Alguma história bizarra, porque na verdade a gente está falando hoje de Sindasp, aqui de bastidores, né? O que eu posso, uma passagem até um pouco assim, né? Que mexeu muito foi quando ficamos 3 meses, acho que era o governo Pedro Ivo, se não me falha a memória. Não, né, me corrija. A IPAG ficou 3 meses sem salário, ficamos sem Paulo Afonso. Isso mesmo. Que ano mais ou menos? Eu acho que 96 e 98 era. acho que, mas os 3 meses que a gente ficou, acho que foi em 97, não me falha a memória, tá? Aí também não posso. Sim. Foram 3 meses complicados, né? Mas o Sindasp sempre honrou as obrigações e foi uma luta. Mas aí logo superou, né? Eu me lembro dessa passagem aí que foi bem complicado aqui. Mas depois dessa foi a pandemia, né? Aí já é uma outra situação. A pandemia foi bem complicada também. Veio a queda do sindical também, para nós foi complicado, né? Mas com relação a acordos coletivos, e foi essa fase mesmo, em 97, 98 ali. Sim. E os congressos do Sindasp? Os congressos do Sindasp. O primeiro, peguei todos. Por isso que eu perguntei. Aí, assim, a gente tem os congressos do Sindasp. Infelizmente, a gente faz o último congresso que a gente teve no Sindasp foi em 2017. Tá? Então, depois aí teve a questão da pandemia, porque geralmente aconteciam os congressos nas trocas de gestões, e aí não teve, com a pandemia não teve o último, agora nós vamos retomar na troca dessa gestão. Mas os congressos, como é que foi os congressos? Assim, tem história de congresso? Uma história legal foi o de 2008 e 99, que eu posso falar legal. Assim, né? Mas o primeiro foi em 96, né? Sim. Aí depois teve o 99 em Lages. Esse aí foi bem legal, teve teatro, Lages com o Ari, que era o nosso vice-presidente. Sim. Né, nessa época. Ele trouxe uma turma legal, teve um teatro. Foi quando isso foi em 97. Isso. Aí foi legal também pra caramba. O congresso de Lages foi o segundo, né? Aí teve o de 2008, que foi em Balneário. Foi muito legal também, assim. O meu primeiro que eu participei foi em 2005. O teu foi 2005. Não me esqueço até hoje, ele com a moto e aí na hora de ir embora, assim, com a bandeira do Sindasp. Foi quando ele fez. Ele não se lembra, mas eu lembro. Não, eu fui de moto pro congresso, daí participei do congresso. Na hora de ir embora, eu ganhei a bandeira do Outro congresso, show de bola,
Aí fui embora com a bandeirona na motoca. As lembranças vão vindo, né? Aí o de Laguna foi um baita do congresso. Balneário também foi um baita do congresso. 13 Tilhas. Então a gente foi para 13 Tilhas, né? 13 Tilhas. Tem história esse sindicato, né? Tem bastante Tem história. Muita história. A gente vai contar bastante eu fico vendo, quando eu vou ali naquela salinha lá no fundo, lá que a gente ajeitou agora, e eu olho aqueles livros, aqueles DVD, um monte de VHS, DVD. Cara, eu fico apavorado, assim, né? Com a história. Tudo eu que gravei. Pois é. Eu fico assim, olhando aquilo, eu fico à vontade de não sair lá de dentro, cara. É muito legal aquilo ali. Tem muitas lembranças. Acho que 28 anos tem que ser contado em uma série. É verdade. Uma série. Mas é hora de começar a pensar aí no material, né? Para esses 35 anos, começar a pensar num vídeo. Como é que o menino lá fala? Não esqueci. Um vídeo inconstitucional, não? Institucional. Institucional, exato. Fazer um videozinho daqueles do peão dar uma olhada assim, correr aquela lágrima no olho, assim, e caiu um cisco no meu olho. Aqui. Tem que lembrar, cara. Faz parte. Tem os momentos bons, os momentos tristes, né? Com a partida de alguns coordenadores, né? Eu vivenciei muita coisa boa, mas também, né? Tem a parte triste, né? Muita gente boa que já se foi, né? Ainda mais para trabalhar contigo diretamente, né, cara? Só imagina. Comigo diretamente, isso mesmo. Muita gente boa. Dia 27 de março de 2013. A Cidinha que veio para cá. A Cida, isso mesmo. Gustavo. São pessoas mais recentes, hein? Mas eu que trabalhei com outros coordenadores antigos, né? Que um agora que eu fiquei sabendo através de ti foi o... Ele era do ICEPA. Um grande coordenador, o Cezinha. A gente chamava de Cezinha. Foi esse ano, né? Foi. Grande personalidade do Sindasp. Cezinha. Um cara que tu parava para conversar com ele, um cara sensacional, assim. E o seu Girardi, ele fazia questão de ir lá comigo entregar os informativos, essas coisas assim, né? Parava para conversar com ele, é uma sabedoria pura. Uma grande perda, assim, uma pessoa muito... É que o tempo vai passando, né? Eu estou lembrando dele, mas teve outras pessoas, tá? Vão vindo aos poucos, né? Kleberzito, assim, ó... Nós falando... Modéstia à parte, estava brincando lá com o programa de frente com a Gabi, mas... tirando fora, assim, a sua vida profissional e aqui sindical, dentro do Sindasp, assim... nós somos amigos aqui e tal, dividimos aqui o trabalho, os corredores. Eu sei que tu gosta muito de música e tal. Eu queria te perguntar como que é tua vida fora aqui do sindicato, assim, o que tu faz né, para dar uma parecida, o que tu curte de fazer de lazer, se tu é um cara, né, qual que é a tua... Se tu gosta de cassinos, jogos, ou... Sim. Não, eu sou um cara até pacato. Até porque, antes dele responder, até porque eu acho que nós já firmamos compromisso, né? Dos 35 anos, o Cleber vai estar participando até para estar provocando o pessoal que vai vir aqui. Então, hoje, como a gente está conversando... 26, 28, né? Vou fazer 28, dia 18 de julho. 28. Está começando agora. Já podemos contratar ou... Já assina a carteira do homem. Assina a carteira do homem. Então, hoje, boa pergunta. Hoje o bate-papo é com o Kleber. Daí, o que nós fizemos? Depois, assim, da questão do que tu gosta. Sim. Então, vamos lá. Eu gosto de jogar um futebolzinho com os amigos, né? Eu não vou citar, porque eu tenho vários grupos, né? Eu sou um cara que gosta de... Gosto de... Se quiser mandar beijo e abraço para todo mundo. Pode citar, cita a galera. Se a gente não tiver problema judicial com marca e coisa assim, o resto vai embora. Eu gosto de futebol, né? Até porque, assim, ó, cita a galera, porque daí eu e o Juan nós estamos querendo entrar no futebol também. Daí nós vamos lá pedir. Só pesado e resenha. Nós vamos lá pedir uma vaguinha.
Se eu citar, se for assim, aquele também futebol muita- que o cara joga 5 minutos e faz churrasco 30, aí tá valendo. Mas eu já te falei que eu sou técnico, né? Tu vai jogar. Mas técnico o bom mesmo do futebol Mas- que eu jogo é o depois. É o depois, é a resenha, né? É a resenha. Mas se eu for entrar em campo para infartar, capaz. Mas o que mais tem lá é jogador que chega ali nas pontas dos pés Infartando. e muita fala e o futebol fica depois. Mas tirando isso, né, o futebol, eu gosto de ficar em casa, gosto de andar de bike, gosto de ver filmes, gosto de uma boa música. Assim, eu sou um cara pacato. Pacato, tranquilo. É. Uma relax. Nas festas de amigos, gosto de ser o primeiro a chegar e o último aí. Mais importante, então. Não, É mais esse importante, isso aí nós porque se a fechamos. resenha tá boa, a gente fica até o final. E é isso. Tem para falar de mim na vida pessoal. Gosto de mexer com elétrica, computador, gosto de falar nisso, informática, essas coisas assim. Tu manja? Mas eu gosto de música. Toda vez a gente tem aparece um error aqui, error 505 aqui. O cara, meu Deus, meu Deus. Kleber tá lá atucanado, lá fazendo conta e pagamento, e o cara, Kleber, vem cá, me ajuda aqui, me ajuda. O tal do Severino, eu gosto de... O mais importante para mim é poder ajudar o próximo, né? E colaborar e ser importante para as pessoas, né? Acho que é mais legal a gente servir. Acho que a palavra... É o grande propósito da vida e a galera servir. Fica procurando um motivo vir no mundo para Vamos dizer que a alegria da gente é ver a alegria dos outros, né? E eu gosto de servir, cara. Isso aí não é de mim, já era. Eu entendi a tua intenção da tua pergunta. Entendi, mas... Mas quando eu não sei, eu dou um Google, tá? Não, Aí ele pensa que eu resolvi, não, foi só ali isso é inteligente. Mas eu entendi a intenção da pergunta dele, porque ele sabe que tu é apaixonado por música também, daí ele com música, ele já tá... Mas interrompendo aqui, ó, se todo mundo desse um Google quando tivesse uma dúvida fodida na vida, o mundo seria melhor, por exemplo. Sim. Quando eu digo assim, ó, não é assim, porra, como é que frita um ovo? Não. Google. Tudo bem, vai lá no Google. Mas, cara, quem é fulano de tal, presidente? Quem é Beltrano de tal? Esses são os Google, assim, essencial que as pessoas deviam dar. O que é, sei lá, lei tal? Esse era o Google que as pessoas tinham que dar, né? Sim, Tem que entender, assim. O que é sindicato? Dá um Google. Sindicato, para que serve? O que é um sindicato? Isso que a galera tinha que dar o Google com mais frequência, porque senão a gente estava em outra situação aí. Mas, enfim, desculpa interromper, vai lá, né? Não, é porque tu já quis perguntar qual é, falando que ele é apaixonado por música, eu já entendi, tu quis perguntar a preferência musical do Kleber. Rock, né? Rock. Kleber é rock and roll, cara. Eu gosto do rock. Primeiro rock. Eu sou bem eclético, tá? Mas eu gosto do rock. Depois veio... Que tipo de rock? É um rock pop, né? Vamos lá, YouTube. Os mais clássicos ali. Isso, Bon Jovi, YouTube, Guns para mim e é o cara do rock internacional. Pode são vários, assim, não dá para agora nesse momento, assim... Fazer uma lista, eu vou até amanhã de manhã, né? Não, tá certo. Mas depois eu gosto de um reggae, gosto de pop, eu gosto de um bom samba. Não, quem não gosta de minha samba... Rapaziada, nosso jeito não é. Minha rapaziada do futebol é do samba. Não, sambinha... Pessoal, tudo música aí, não. Cara, falando, já que nós falamos em música, né? Agora, só porque eu ia falar, me falhou a memória. Mas o Yamandu Costa, né, que é um dos maiores violonistas do mundo, ia dizer do Brasil, mas é do mundo, ele falando que a música brasileira, cara, a grande música brasileira, ainda que tem tido, é o chorinho, é o samba, cara. É isso aí. Isso. É grande, é o que os caras assim vão falar, vou estudar jazz, né? Vou estudar música clássica, vou estudar tal coisa para ter como conhecimento. Os caras dos outros lugares, dos outros países, outras regiões, eles estudam chorinho. Chorinho é a nossa grande
música, Sim. Né, inteligente, eu diria. Isso. Em relação Não é assim, à toa que o Brasil é famoso técnica, lá né? fora, né? Exato. Pela cultura, pela cultura. música, né? Sim, sim. Show de bola. Show de bola. E aí a gente está aqui com o Kleber Costa, Mineirinho, Catarina. E aí, pessoal que está acompanhando. O pessoal que está acompanhando aí, nesse sabadão, começando sábado, a gente está começando a fazer esse bate-papo com o pessoal que trabalha aqui dentro do Sindasp, para a gente estar conversando um pouquinho mais sobre a história do Sindasp. Então, a gente começou nesse final de semana com o Kleber, que é um funcionário que está começando agora, só faz 28 dias, quer dizer, anos. Então, está aqui dentro do Sindasp, então toda a história passou por ele, inclusive já foi desafiado que ele participasse da bancada com todos os coordenadores que passassem aqui, que passaram por aqui, para a gente estar conversando, para a gente estar fazendo esse bate-papo, contando um pouquinho da história do Sindasp. Então, assim, ó, quem está assistindo agora, começando o sabadão, se inscreve no canal, curta, comenta, compartilha, manda sua pergunta. Até o pessoal que participou, que está assistindo, que já foi de outras coordenações, levanta a mãozinha aí e comenta assim, ó, vamos lá, vou participar desse bate-bola com o Sindasp. E aí, Kleber, agora, assim, a gente está falando até agora do passado, eu vou dar uma reservada, porque até o tempo já está quase encaminhando, né? Tá bom. E aí a gente está indo dentro, tá tudo certo, mas a prospecção assim, em relação ao futuro, qual é a perspectiva em relação ao Sindasp? É positiva, ainda mais com esse novo projeto do sindicato, né? Eu acho que eu, olhando há 28 anos atrás e olhando hoje, nossa, o Sindasp ainda conseguiu superar a pandemia, onde muitos sindicatos não conseguiram, e devido ao Daniel, sou obrigado a reconhecer o trabalho dele, que ele que levantou o sindicato, segurou as pontas, e eu olhando hoje o que está acontecendo nesse momento, né, eu vejo coisas boas para o Sindasp, né? Já é um sindicato grande, ele teve um nome muito gigantesco no estado, eu vivenciei isso, e agora vai potencializar muito mais nas redes sociais. E esse mérito é para o Daniel. Para todo de mundo. Coração. Porque o crédito tem que ser dado e tem que ser mostrado. É verdade. Não, isso aí. Ele sabe que... Não, para todo mundo, tem toda uma equipe, tem um pessoal trabalhando aí por trás, sim, mas Sim, tem. Então, mas... o momento aquele emocionante, né? Que rola aquela lágrimazinha, mas Vocês querem me arrebentar aqui depois aí o pessoal vem tudo pegar no pé. Mas é isso aí, galera. Vai, mano. Tá, hoje eu tô perguntador, né? Então, hoje eu queria perguntar, em função, eu fiquei sabendo, tipo, esse endereço é um endereço recente, né, do sindicato. Eu queria te perguntar sobre o endereço anterior a esse, aqui em Florianópolis, porque eu ouvi bastante histórias lá. Ezequiel me contou história, né? E, então, eu gostaria de ouvir de você como é que foi a tua participação na transição de lá para cá. E uma outra, assim, que eu gostaria que te desse uma falada para nós, como é que é a tua relação hoje aqui nesses meses para cá, depois que eu cheguei mesmo, como é que tu acha de mim, cara? Pô, eu sou suspeito. Não, eu quero falar assim, ó, tem que ser sincero. E como é que tá a tua sala ali, que houve mudança, né? A gente remanejou, tirou a menina da edição dali, botou para lá, tirou Cidade de lá, botou para cá, botou Cidade de lá, tirou daí. Entendeu? Como que é a relação aqui, o teu dia a dia, quando tu chega aqui, o cafezinho, aquela história toda, cara. Show. Conta pra nós um pouquinho. Tá, vamos lá. Desde a mudança. Por quê? Por isso que tá falando que era programa de família, porque esse programa é programa de família, é programa que a gente vai contar o dia a dia do Sindasp. Como é que funciona? Família Sindasp. A família Sindasp. Claro. Vamos lá. Primeiro que assim, ó, aqui não é a nova sede, que sempre foi a sede do Sindasp.
Olha. Foram... quando eu entrei no Sindasp, eu só trabalhei 4 meses lá, que era alugado. Lá na Federação do Comércio, FESESC. Era alugado porque eles tinham comprado aqui, reformado, né? E preparado para a nossa mudança para cá, naquela época. Foram 20 anos aqui, meu. Aqui, 20 anos aqui. E depois o Sindasp estava, né? Já parece que aqui estava ficando pequeno e foi para Mauro Ramos. Isso se o Daniel pode, né? Até agregar alguma coisa. Aí veio a pandemia, tal, as coisas mudaram e o Sindasp voltou, ponto. Mas aqui sempre foi a sede do Sindasp. Ficamos apenas lá, demos uma passada lá por 6 anos. E aí voltamos para cá. No voltar para cá, a gente estava recomeçando, né? E é isso. Só para deixar registrado, a sede sempre foi aqui. Voltamos para casa, né? E a minha sala, vamos lá. A minha sala está show de bola. Já organizamos outras salas, organizamos a sala do Daniel, aos poucos, né? Já criamos até o podcast aqui do Sindasp. Bom, então. A nossa sala aqui, ó. Aí, aos poucos, a gente está, né? Só estamos aqui há 1 ano e meio. Já está estruturando bem legal. E agora veio vocês, né? Um reforço de peso. Os agregados. Veio um reforço de peso. A minha sala, né? Ninguém queria a Carol. Né? Coitada, peraí, vou acolher ela, né? Porque ela não estava sem sala. Acolhi ela, joguei na minha sala, fechou a panelinha. Kleber, Kátia e Carol. Deixa eu contar, olha, o legal, assim, ó, o grande motivo da Carol sair dessa sala aqui era o ar-condicionado. Eu vou contar essa história. Ar-condicionado, aquela coisa, pô, cara, calorão, cara, Floripa, praia, o cara chega aqui 40 graus, janeirão. Ela de jaqueta. Vou botar o ar-condicionado ali no 20, no 18, no 17. Mas aqui tá muito frio. Cara, vou sair daqui, não sei o que. Fugiu pra sala do lado. Eu convidei ela pra ir pra lá. Chegou na sala do lado. Debaixo do ar-condicionado. Debaixo do ar-condicionado, mais gelado ainda. Aí, só pra não dar o braço a torcer, pra não voltar pra cá, ela aguentou lá no osso, jaqueta de couro. Mas aí a gente acolheu ela, servindo cafezinho. Aí fechou ali o trio ali. Ficou bem legal. Trio parada dura. A sala tá show de bola ali. E agora, falando do Juan, parceirão, mesma vibe que eu tenho, entendeu? Show de bola, a gente tá sempre sincronizado. Então, assim, ó, a nossa equipe aqui tá show de bola. É legal quando... Legal. No trabalho, assim, a galera se dá bem, né? Pelo menos show de bola. A comunicação, não literalmente a comunicação que a gente faz, mas a comunicação em si aqui dentro, né? Fala, sim. Sem papas na língua, pede ajuda, ensina... Não é a comunicação na fala diariamente, porque a gente está sempre na correria, sempre, né? Mas quando um está precisando, um está servindo o outro, que é a coisa mais importante. É contribuir para somar, né? Só uma coisa que eu não aceito é falar que o melhor café é de outro. O melhor café é o meu. Mas aí é uma outra resenha, né? Vamos ter que fazer um podcast especial sobre o café. Sobre o café, é mesmo. Vamos ter que trazer um especialista aí para o café. Vamos... trazer um especialista, eu vou lá no Google. Vamos fazer o café melhor que o especialista. E aí, qual é? Não sei, eu gosto muito do meu café. Eu gosto de todos os cafés, né, cara? Chego aqui, eu ainda não vi um café ruim. Não, brincadeiras à parte, qualquer um que chegar aqui no Sindasp, eu acabei de fazer o café é para ele. Vai, Daniel, contigo. Quero ver aquela pergunta que tu está guardando. Não, mas eu já fiz algumas. Eu tenho outras guardadas, mas aí é lá para quando o Kleber voltar aqui. Fazer episódio 2. Não, mas é claro, a gente está só começando. Então, são 35 anos, né? São 35 anos. No mínimo, a gente vai ter que fazer até essa atividade, fazer gravar uns 10 podcasts aí com o pessoal interno, né? E tentar fazer com o máximo de número de pessoal que tem na mesa. Aí vai ser show, cara. Botar essa galera para contar as histórias. Aí ela dá a fera aí, grita, não fui eu, não sei o quê. As histórias...
Essas aí são boas, cara. Vocês ficam se fazendo para contar. Não, então tá bom. A pergunta é, Kleber, a história. Pensa numa história. Uma história? Uma cabeluda, assim, uma história cabeluda. Não precisa dar nome aos bois, não precisa dar nome aos bois. Pessoal, ai! Provoca, Daniel. Eu não tenho uma história assim para falar assim. Que essa eu pensei assim, Não vou falar, não pode? Não, senão aí a rapaziada aí das antigas, os coordenadores, vai pesar. vão chegar e falar, pô, Kleber, não se lembrou do meu nome, agora na hora de contar a história, me entrega. Não conta o nome, cara. Não, melhor não. Vou me abster. Tá certo. Não, tem vários momentos legais, mas vamos para o episódio 2, 3 ou 4, 5. Vamos ver. Tá certo. Fechou, então. Mas aí eu olho para cima assim e fico lembrando, pá, que legal. Sabe? Que legal. Dia lá foi. Né? Mandar um abraço para a Cris também, tá? Que hoje está lá em Curitiba, se recuperando. Tá? Então, assim, são lembranças que vão vindo aos poucos, né? Foi uma companheira nossa aqui, a jornalista, que trabalhou na minha sala há muitos anos comigo. Queria mandar um abraço para ela. Para quem mais? Você pensa que tu acha que vai assistir esse programa? Tem que compartilhar depois aí, Kleber. Sim, mandar um abraço para o Paulo, jogador, meu parceiro de 17 anos de Sindasp. Mandar um abraço para a Doris, que me colocou na função do financeiro. Tá aí, entendeu? Olha só que as coisas vão vindo. O Kleber podia, né, como ele é o cara, já ficar encarregado de organizar um time do Sindasp, um futebolzinho para botar junto com essa galera aí. Mas quem era o responsável era o Paulo. O Paulo já jogamos contra a Sindasp, EPAG, já demos... Cara, tem que rolar esse futebol do sindicato de novo. Nunca perderam? Nunca perdemos. Sempre em primeiro lugar, Sindasp, olha aí, cara. Vou dar um abraço pro Ronei da EPAG. Vamos fazer um campeonato, uma coisa, isso aí. Então vamos montar um time do Sindasp para participar do EIF e do SEAC. Vamos. Aí até eu sou capaz de jogar. Eu sou. Vocês gostam de futebol, cara? Eu não sou. Eu vou aqui, cara. O Luan, eu não gosto muito de futebol. A minha vida, assim, sou o sonhador aqui do futebol. Mas eu era bom de futebol. Sem gostar, eu era bom de futebol. A gente tinha um canhoto bom aí na diretoria, que era o Arnoldo. E sabe como que eu jogava? Eu sou destro. Sabe como que os caras me botavam para jogar? Que era tático, sempre que os caras no colégio botavam para jogar na ponta esquerda, cara. E eu destrinchava lá, fazia gol pra caralho, de longeão. E eu chuto com as duas pernas, cara. Eu sou destro. Chegava e dava uns bombão, assim, fazia uns golaços, assim. E era rápido, assim, ficava... Aí a gurizada gostava de mim, tava sempre me chamando para jogar. Aí um dia eu tomei uma ruim, cara. Tomei uma bolada na cara. Eu fui defender um pênalti. E o cara chutou a bola... tanta força, e eu fui fugir da bola. E a bola pegou na minha cara, e eu bati, além da bolada na cara, eu bati com a cabeça na trave, assim, e ali eu desmaiei uns minutos, cara. Aí depois daquilo eu falei, não, futebol não é pra mim. Mas eu volto a jogar. No time uma época aí Sindasp, que era o time do Sindasp. O Paulo que organizava, né? O time do Sindasp, eu jogava contra... Aí, na verdade, tinha o pessoal do Arte Livre ali, né? Uma rapaziada, um abraço pra rapaziada do Arte Livre aí. Quem sabe que eu tô falando vai saber. O Paulo organizava os futebol aqui do Sindasp aqui. A gente ficou até no... Mas era campo, assim? Não, era suíço, lá com o pessoal da IPAG, né? Mas era legal. Usava sempre o nome do Sindasp e do Arte Livre. Galera boa, entendeu? Tem outra rapaziada também do Toque de Prima, pessoal do Pagode. O pagodinho faz a festa. Sim. Quando é que a galera vai vir aqui na bancada para bater um pagodinho ao vivo? Posso trazer. Um abraço pro pessoal do Nossa Raça também. Não. O que tu acha, mano? Vamos fazer um pagode aqui? Justo? Não, tem um Vital. pessoal aí do... É o mínimo? Vital. Vital. Cara, então, assim, mais uma... Eu pedir para a galera que está assistindo, ouvindo aí, por favor, gente, compartilha o canal, distribui nas redes, comenta, deixa um comentário ali, pergunta ali, cara, quem você gostaria de
Que assunto você gostaria de ver aqui no... Lembrando que é um podcast sindical, né? O negócio aqui é com trabalhador, cara. É com gente que trabalha ou com gente que tá com problema com trabalho, com patrão. Esses a gente gosta mais ainda. E é isso. Compartilha, comenta, curte, se inscreve no canal, ativa o sininho, que é para tu receber as notificações de outros conteúdos que a gente produz, outros materiais. E aí, quando o Kleber voltar aqui, tu vai saber que o Kleber vai estar aqui. Exato. Tu vai receber notificação. Vem com a gente, seja feliz. E o pessoal da diretoria e da coordenação, que, poxa, o Kleber esqueceu de mim. Calma, tem episódio 2, 3, 4. E convida esse povo, Kleber. Convida esse povo para aparecer, chegar junto e participar. Tá só começando, né? É tá só o primeiro, calma. Esse é o primeiro comigo. Esse é o primeiro com o Kleber, né? Tem. Não, mas aí depois, quando for falar dos 35 anos, ele vai participar de toda a bancada. Vai ser mais. Vou ter que fazer um. Imagina, cara, Léo, mais uma coisa. Imagina fazer o maior podcast do Guinness. Não tem isso aí, hein? Tentar botar uma mesa, sei lá, com. Vou começar a pensar nisso aí. Espero que ninguém. Cara, agora não vou ter que fazer. Já deu a morte. Puta que pariu. Agora todo mundo vai. Pô, não tem o Pi aqui ao vivo também. Já fiz alguns Pi. Ele... Pobre da Carol depois na edição desse programa. Não, mas acho que ele vai inteiro. Tá muito bacana. Então, gente, é isso. Estamos chegando nos finalmente. É isso, galerinha. Então, assim, quando o papo começa a ficar bom, quando começa a se soltar aqui, o cara tem que acabar o programa, cara. É isso que eu não fico de cara de gravar. Quando o cara tá começando tá na hora de terminar. Mas aí fica o convite, a gente já ficou no compromisso, né, ao longo do ano, aí, no dia 29 de outubro. Inclusive, eu tô ali, eu tinha até preparado, depois eu vou até mandar o pessoal da edição, a ata de fundação desse sindicato, que foi no dia 29 de outubro de 1988, e esse ano ele está fazendo 35 anos. Por isso que a gente convidou o Kleber para estar participando aqui, para estar começando a contar essa história. A gente começa de casa, né, conversando com o pessoal de casa. A gente vai conversar também com a Vera, com a Kátia, com a Juliana, com os funcionários que ainda estão hoje e também com os outros que passaram por aqui, que eu também não vou me atrever a falar, porque daqui a pouco, como o Kleber está falando que não me cobra porque eu não falei, porque estamos só começando, a gente vai começar a contar toda essa história ao longo de vários podcasts que a gente vai estar gravando aí para vocês. É a história do Sindasp, a história interna, a história aqui desse sindicato que tem muita história de luta, muita história é um sindicato combativo, são muitas histórias, inclusive, de pessoas. Então, assim, moçada, esse é só o primeiro. Esse é só o primeiro da brincadeira que a gente está começando aí a estar conversando com vocês. Kleber, um abraço aí pro pessoal. Fica a dica aí para quem quer mandar, manda para a galera que vai te seguir depois. Então, galera, agora me veio outra pessoa na lembrança, que eu não posso esquecer dela, que é o Elton. O Elton, nosso empregado. Né? Sim, de Itajaí. No próximo episódio, eu vou falar de quando ele não estava de aniversário e cantaram parabéns para ele no barzinho, já que é para falar. Beleza, Elton? Não esqueci de ti, querido. Pessoal, vamos chamar ele para vir para cá. Vamos chamar ele. Vem, um abraço para o Elton também, coordenador, para não ficar com ciúme. Até o próximo episódio. Tá, eu quero agradecer também o convite, né? Quero lembrar que no próximo encontro vão ter outras conversas, né? Outros que eu vou poder lembrar mais dos outros coordenadores, conforme o assunto a gente vai lembrando daqueles que participaram, né? A gente vai começar a contar a história. Calma, rapaziada, não vou entregar ninguém. Gente, é só não dizer nome, cara. Conta a história que a gente fica feliz de ouvir as histórias. E o legal, assim, a gente que tá nos bastidores, nas internas, assim, o cara vai ouvindo, o cara é novo, né? Vai chegar, o cara vai ouvir uma história. Aí ouve aquela história, outra perspectiva, aí ouve aquela história lá do outro, lá contando a mesma. Daqui um pouco tu conhece o cara da história. Daqui um pouco tu tá lá ouvindo e esse é o cara que tá em história. Nós temos história. Eu, Paulo, Elton. Temos uma história lá também, lá em...
eu acho que foi Itapema, que a gente quase saiu apanhando de lá. Eu falo, culpa do Elton, né? Só pode ser. Temos outra história também, que depois da reunião do conselho, perdi meu tapete. Então vamos deixar para o próximo episódio. É isso aí, gente. Legal. Então, considerações finais aí, pessoal. Por favor, vamos se despedir, que o nosso tempo está... Quero mandar também um abraço para o Roberto, um ex-funcionário nosso, que participou da perda do meu tapete. O culpado. Beleza, então. Valeu. Kleber, brigadão. Show de bola, meu irmão. Obrigadão por ter participado dessa conversa, desse bate-papo aí, para a gente começar a contar a história um pouquinho do Sindasp agora, nessa nova era de tecnologias digitais, de podcast, enfim. Então, pessoal, assim, ó, fica mais uma vez meu pedido aí, para quem não se inscreveu ainda no canal, tá aqui em cima, aqui, né, Juan? Tá aqui, opa, aí. Aqui. Fechou. QR Code, quem está assistindo pelo computador, só botar o celularzinho ali, vai lá, se inscreve no canal, deixa o celular, comente, compartilhe, manda histórias. Quem já se identificou com alguma história dessa que o Kleber já deu uma indicada, vai dizer, essa foi eu, bota lá nos comentários, que inclusive a gente vai te chamar aqui. Tem coragem, fala, essa foi eu. Aí, nós vamos contar essa história, então vem aqui para te defender, porque nós vamos contar essa história. Então se inscreve no canal e deixe seu comentário, compartilhe, manda esse conteúdo pro pessoal. A gente está começando agora num bate-papo bem mais descontraído, porque tem 35 anos de história e é isso que a gente vai mostrar. Quem é o Sindasp, o que é o Sindasp. Pessoal, bom final de semana para vocês, um beijo no coração, boa semana. Não se esqueça, segunda-feira tem o Manual das Profissões, segunda-feira a gente começa com uma outra gravação, outro podcast, para estar discutindo uma questão um pouco mais direcionada para a questão das profissões para o projeto social. Fica aí um beijo. Juan, muito obrigado por ter participado aí mais uma vez desse nosso podcast. Forte abraço e sindicato é cada um de nós.